Olá, bem-vindos ao 7º dia da nossa novena de São Brás. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó bem-aventurado São Brás, que recebeste de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e outros males, afastai de mim a doença que me aflige. Conservai minha garganta sã e perfeita, para que eu possa falar corretamente, e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. Eu vos prometo, São Brás, que a fala que sair da minha garganta será sempre de verdade e não de mentira, de justiça e não de calúnias, de bondade e não de aspereza, de compreensão e não de intransigência, de perdão e não de condenação, de desculpa e não de acusação, de respeito e não de desacato, de conciliação e não de intriga, de calma e não de irritação, de desapego e não de egoísmo, de edificação e não de escândalo, de ânimo e não de derrotismo, de conformidade e não de lamúrias, de amor e não de ódio, de alegria e não de tristeza, de fé e não de descrença, de esperança e não de desespero. São Brás, conservai minha garganta livre daquela doença fatal, para que as minhas palavras possam louvar a Deus, meu Criador, e agradecer a vós, meu protetor, assim seja. Palavra de Deus. Fé e gratidão. Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás, dando glória a Deus em alta voz. Jogou-se no chão aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a ele: levante-se e vá, sua fé o salvou. Meditação. O ponto alto da narrativa é a fé do samaritano. É a fé madura. Nasce da esperança, cresce na obediência à palavra de Jesus e se manifesta na gratidão. Com isso, ele não só recebe a cura, mas também é salvo. Sua vida chega à plenitude ao reconhecer que em Jesus o amor de Deus leva os homens a viver na alegria e na gratidão. A vida que Deus dá em Jesus Cristo é gratuidade, é graça. Preces. Com a confiança e a fé de filhos e filhas de Deus, apresentemos nossas preces por intercessão de São Brás, bispo e mártir. Por intercessão de São Brás, que abraçou livremente a morte para testemunhar a sua fé, dai-nos, Senhor, a verdadeira liberdade de espírito. Os mártires de Cristo, em seus tormentos, contemplavam os céus e suplicavam: ó Senhor, dai-nos força nesta hora. Por intercessão de São Brás, que proclamou a fé, derramando o próprio sangue, dai-nos, Senhor, pureza e constância na fé. Os mártires de Cristo, em seus tormentos, contemplavam os céus e suplicavam: ó Senhor, dai-nos força nesta hora. Por intercessão de São Brás, que carregando a cruz seguiu os vossos passos, dai-nos, Senhor, suportar com coragem as dificuldades da vida. Os mártires de Cristo, em seus tormentos, contemplavam os céus e suplicavam: ó Senhor, dai-nos força nesta hora. Por intercessão de São Brás, que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, dai-nos, Senhor, vencer as ciladas da carne e do mundo. Os mártires de Cristo, em seus tormentos, contemplavam os céus e suplicavam: ó Senhor, dai-nos força nesta hora. Oremos.
Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo, que confia no patrocínio de São Brás. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração conclusiva. Ó São Brás, que livrastes a quem sofria da garganta, livrai também a mim de todos os males da garganta e de todas as doenças. Fazei que sempre usemos a nossa voz para proclamar os louvores de Deus, anunciar palavras de paz e para comunicar as verdades do Evangelho. Concedei-me tudo isso pela vossa intercessão e pelos méritos de Cristo, que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos amanhã para o 8º dia da nossa novena de São Brás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.